É pedir demais trazer o alienígena? Não é. Por muito tempo, relatos de alienígenas ou OVNIs estavam se tornando cada vez mais oficiais. Se muitas pessoas começam a afirmar a mesma coisa, isso é um indicativo de que devemos olhar um pouco mais de perto. Você teve a oportunidade de ver um alienígena? Eu disse obrigado por esse convite tão gentil. Dr. Neil deGrasse Tyson, autor de Take Me to Your Leader, está aqui para revelar mais sobre as recentes divulgações do governo sobre OVNIs e encontros extraterrestres. Tudo começou para mim em 2023. Tivemos informantes, ex-agentes de inteligência militar, dizendo sob juramento que, no galpão dos fundos, há alienígenas vivos, discos voadores que caíram e tecnologia de engenharia reversa. Achei que deveria entrar na discussão e compartilhar uma base científica com as pessoas que estão avaliando e analisando as evidências. Por que tantas pessoas que estão pesquisando nessa área estão mortas ou desaparecidas? Falando como astrofísico, posso te dizer... Oi, eu sou a Dra. Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. Bem-vindos ao Análise. Hoje temos uma surpresa especial para vocês. Se você curtiu o episódio anterior com o Dr. Neil deGrasse Tyson, ele está de volta para mais uma. Ele veio falar sobre seu novo livro, Take Me to Your Leader: Perspectives on Your First Alien Encounter. Mas a conversa toma muitos rumos depois disso. Neil vai conversar com a gente sobre a recente divulgação do governo sobre evidências de alienígenas e fenômenos anômalos não identificados, como seria na prática um encontro com um alienígena, e a possibilidade de que empresas privadas tenham naves não identificadas e talvez até espécimes biológicos ou não biológicos que revelem que alienígenas realmente estão aqui. Na verdade, Neil foi convidado para inspecionar um alienígena mumificado no México e ele compartilha essa história com a gente. Falamos sobre a viagem do Neil à Antártida, os lagos ocultos e possíveis formas de vida neles. Também vamos perguntar sobre DMT. Será que é possível que exista um código escondido por trás da realidade que achamos que estamos vivendo? Neil fala sobre isso e muito mais neste episódio. Seja bem-vindo pessoalmente ao The Breakdown, Dr. Neil deGrasse Tyson. Break it down. Obrigado por me receber de volta. Você disse que me convidaria de novo após eu falar sobre alienígenas no nosso futuro? E você... Acreditamos ter inspirado o livro. É o livro escrito mais rápido que já vimos. Você foi quem voltou mais rápido ao Bialik Breakdown. Nos divertimos muito com você. É uma honra conversar aqui. E literalmente nós falamos sobre alienígenas e aí isso foi lançado. Então, Já vi coisa melhor. desculpa. O cachorro comeu nosso dever de casa. O cachorro mastigou o canto do livro. Estava delicioso. Quer dizer, na verdade, a capa inteira foi arrancada. O quê? Olha isso aqui. Caramba. Ele se divertiu muito com isso. E nós também. Então, eu acho que o cachorro encontrou algo no livro que queria comer a prova. Perigoso demais. A melhor forma de se livrar das provas é comê-las. É um livro muito perigoso. Take Me to Your Leader: Perspectivas sobre o primeiro encontro com alienígenas. Então, para que as pessoas não pensem que de repente você entrou na onda dos alienígenas, explique a proposta desse livro. Essa é uma excelente pergunta. Então, onda dos alienígenas, deixe-me fingir que eu não sei o que isso significa. E deixe-me apenas dizer que, por um bom tempo, os relatos de alienígenas, ou vamos dizer OVNIs, vamos começar por aí, eram comuns em estradas secundárias. Os fazendeiros, o pessoal do sítio, os festeiros, depois que o bar fechava às 2 da manhã, e então você tinha motivos suficientes para suspeitar da pessoa que estava fazendo a denúncia. Se buscava motivos, aí estavam. Certo? Fácil de justificar. Fácil de descartar. Essas pessoas são só um pouco malucas. A imaginação deles falou mais alto. E ao longo das décadas, os relatos foram se tornando cada vez mais oficiais. E podemos voltar ao lançamento do Projeto Livro Azul, um dos primeiros esforços dos militares para rastrear fenômenos inexplicáveis. E eles não conseguiram correlacionar isso com nada que não fosse deste planeta. Isso decepcionou muitos que acreditavam que há diversos fenômenos não terrestres ocorrendo na Terra.
Então, na verdade, tudo começou para mim em 2023, 2024, 2025. Tivemos essa sucessão de informantes, denunciantes, ex-militares, ex-membros de agências de inteligência dizendo sob juramento que no galpão dos fundos há partes de corpos alienígenas ou alienígenas vivos, Ou aeronaves. discos voadores alienígenas que caíram e tecnologia obtida por engenharia reversa. E o que eu mais lembro, curiosamente, é: uau, todo o Congresso está em paz consigo mesmo durante essas audiências. Eles não estavam brigando por nada político. Isso transcendeu o partidarismo. Então eu disse: bom, o Congresso pode se unir. Eu só achei que isso era um pequeno lado positivo que acho não foi amplamente reconhecido. Então, mas eu definitivamente percebi isso. E, aliás, Ronald Reagan, em 1987, falando para a ONU, disse Reagan, vou parafrasear porque ainda estávamos na Guerra Fria. Fico pensando se, caso descobríssemos alienígenas hostis, isso nos uniria como uma só espécie para enfrentá-los. Assim, temos Ronald Reagan pensando assim. Isso é um exemplo do que ele quis dizer. Estamos todos juntos investigando. Então eu disse: tudo bem, não dá para ignorar esses comentários. Então eu pensei que o que eu deveria fazer era entrar no ringue e compartilhar uma base científica com as pessoas que estão olhando, avaliando e analisando as evidências. E então dizer às pessoas que o grito de guerra, eu preciso de uma testemunha. O grito de guerra dos tribunais. Nenhum cientista jamais disse isso, porque o depoimento de uma testemunha ocular não conta como evidência no tribunal da ciência, por mais importante que seja no tribunal da lei. Evidência material é evidência, não a afirmação de alguém de que algo aconteceu. Então, se muitas pessoas começam a afirmar a mesma coisa, isso é um indicativo de que devemos olhar um pouco mais de perto para obter a evidência que o cientista procura. E, na verdade, um amigo e colega meu foi chefe de um comitê estabelecido ao longo desses anos, desses 3 anos, 23, 24, 25, para. Ele é astrofísico. Ele disse: vamos analisar todos esses relatos e ver como podemos melhorar a coleta de dados. Em vez de apenas um testemunho, em vez de uma foto borrada, em vez de, ok, então, eles querem criar um aplicativo porque todos nós temos smartphones. Existem 6 bilhões de smartphones no mundo, 6 bilhões, e cada um obtém enormes quantidades de metadados para cada foto que você tira. Qual é a longitude e latitude onde ela foi tirada? Qual é a elevação do telefone? Quais eram as condições de luminosidade? Qual era a cor das coisas? Então, se isso acontece por meio de um aplicativo e esse aplicativo pode ser centralizado de alguma forma, se houver um fenômeno e várias pessoas o virem, você pode triangular a posição dele. Uma das coisas mais difíceis de determinar é a distância até um objeto, especialmente se for um objeto desconhecido. Se for uma bola de basquete ou um carro, você sabe a distância pelo tamanho, mas se for algo no espaço, como um disco voador, não tem como saber. Pode ter quilômetros de largura. Pode ter quilômetros de largura. E pode ter o tamanho de um cômodo. Exatamente, porque o ângulo ainda será preservado, seja pequeno e próximo ou grande e distante. Mesmo assim, as pessoas ficam chutando a distância das coisas porque acham que sabem, embora isso eliminasse a incerteza. Acho que ainda estão desenvolvendo o aplicativo, mas esse é um passo inicial importante. Então eu disse: tudo bem. Eu simplesmente adotei seria uma postura mais rígida. Eu estou dizendo, é pedir demais neste momento. Para você trazer o alienígena, é só isso que eu quero. E quando você fizer isso, ninguém precisa te perguntar: você acredita em alienígenas? O que já traz embutido o requisito implícito de que você acredite em testemunhos de várias pessoas. Aqui está um exemplo. Vamos supor que só algumas dezenas de pessoas no mundo já tivessem visto um polvo, certo? E agora eles se alinham no Congresso para falar sobre isso. E você tem que acreditar em mim. É uma criatura sem ossos. É desse tamanho. E tem
8 braços. 8 braços. E tem ventosas ao longo de cada braço. E pode abrir maçanetas. E há tecido cerebral distribuído em cada um dos 8 braços. Então, os 8 braços têm uma espécie de independência. E você ficaria. E tem olhos enormes e o que. E ela nada. Além disso, ela é muito inteligente. Ah, sim. E ela é muito, muito, muito inteligente. Ela consegue descobrir as coisas. Você sabe diferenciar listras de bolinhas. E alguns deles têm dispositivos de camuflagem, onde podem ir até o fundo do oceano e assumir a aparência do ambiente, ficando invisíveis. E eles disseram: bem, você pode desenhar um, e ninguém sabe como desenhar essas coisas, certo? Então eles desenham um e fica completamente maluco. Então é mais ou menos aqui que estamos. Nós temos alguns, mesmo testemunhas confiáveis relatando algo extraordinário. Quando tudo o que você precisa fazer é trazer o polvo, ninguém vai perguntar: você acredita em polvos? E é isso que queremos. Todos nós queremos isso. O que estou dizendo é pedir demais? Não é? Ah, sim, obrigado, obrigado. Obrigado, apresentadora do próprio programa. Eu concordo com você que não é pedir demais. Eu quero fazer algo um pouco louco, que é não tirar o seu chapéu científico, mas só incliná-lo um pouco para o lado por um segundo. Você entende o que está me pedindo? Você também tem um lado de ficção científica, certo? Ah, sim, sim, sim. Sua imaginação é incrível. Então, acho que a primeira pergunta que tenho é: dado que a credibilidade da testemunha aumentou tão dramaticamente, E, aliás, não foi só aquele desfile de testemunhas. Houve um documentário inteiro de quase 2 horas chamado Age of Disclosure. Ah, sim, nós assistimos. Sim, sim. Há muito mais pessoas que testemunham, não necessariamente diante do Congresso, e são completamente sinceras. Em nenhum momento você pensa que essas pessoas estão apenas buscando publicidade ou... Não, nós conversamos com Ryan Graves, que foi o primeiro, sabe, piloto em atividade. E, sabe, ele não está dizendo que está vendo alienígenas, mas o que ele está dizendo é que tem algo acontecendo. Há claramente algum tipo de encobrimento e ninguém está falando sobre o que devemos fazer a seguir. Não é encobrimento se insiders revelam o que foi ocultado. Quando isso é dito, deixa de ser encobrimento. A pessoa dizendo, um insider dizendo que há um encobrimento. Nesse ponto não é mais encobrimento. Bem, isso faz de você uma denunciante. Ok, ok. há uma falta de clareza sobre o que foi que ele testemunhou e experienciou e que muitos outros pilotos, segundo ele, também passaram. Deixe-me traçar uma linha entre ver algo que você não conhece e não entende e chamar isso de um funny. Claro. Pode ser renomeado. Sabe o que é isso? Fenômenos anômalos não identificados. Quem eles querem enganar? Estão falando de OVNIs. É uma palavra de 4 sílabas. Você tem que colocar isso aí. Anômalo. Então, se você não entende o que é, então não sabe. Como já disse antes, só porque não consegue identificar o que vê, não quer dizer que seja um alienígena. Claro. Isso só significa que você não sabe o que está vendo. E vamos investigar isso mais a fundo. Tantos avistamentos feitos por pilotos, eles não sabem o que é, e todo mundo já está concluindo que é um alienígena extraterrestre visitando a Terra. Bem, calma aí. Ryan Graves com certeza não acha isso. É isso que muitos deles fazem. Certo, talvez façam. Mas eu acho que o que é verdade é que precisamos de uma exploração transparente dessas coisas. Acho que você concorda com isso. Não é isso que ocorre agora? Sendo transparente ou não, existem denunciantes e pessoas de dentro. Então, eu não preciso. Na verdade, quando o Pentágono divulgou seus arquivos, ah, foi quase anticlimático, dado o que já foi dito em depoimento. Achei que veríamos um corpo, uma aeronave e queria análise química de um material desconhecido. Coloque tudo na mesa, apenas exponha tudo. E nada disso aconteceu. Ele quer que eu vire um pouco a cabeça. Isso mesmo, só um pouquinho. Ok, eu fico feliz em fazer isso. Vamos entrar no terreno da ficção científica por um momento. Adoro isso. Porque falamos com pessoas que dizem que a informação ainda não foi divulgada, e então eles dão uma razão muito elaborada para isso.
Não, essas são pessoas conspiracionistas, um tipo de consumidor totalmente diferente. Algumas dessas pessoas também são muito qualificadas, elas estão no meio acadêmico. Se você diz que provavelmente está lá, mas não aparece, isso não é sobre credencial, e sim porque você quer preencher uma lacuna. Você tenta ligar o depoimento de alguém ao que pensa estar acontecendo, independentemente do seu cargo. Só para esclarecer. Existe uma lacuna. Não acredito que seja conspiração, mas sim uma questão de incentivos. Eles querem explicar uma estrutura de incentivos, o que pode soar como uma conspiração, eu admito, mas vou apresentar essas informações para você analisar. Eu diria, traga o alienígena. Essa é a minha análise. Eu estou dizendo que eu Eu não sei por quanto tempo mais a gente pode ou deve ficar ouvindo esses depoimentos de testemunhas oculares, porque eles estão ficando muito repetitivos muito rápido, ok? Sim. E então, porque eles estão dizendo, eu vi algo e isso fez algo que as leis da física não permitem, tanto faz. O que eu fiz no livro foi, de certa forma, é uma carta de amor à fascinação humana por alienígenas, porque o que imaginamos sobre alienígenas é basicamente algo criado coletivamente em Hollywood. Tudo bem? Olhe para a criatividade investida no que as pessoas acham que os alienígenas poderiam ser, deveriam ser, ou talvez fossem, desde o cômico até o muito sério. Cômico seria Marte Ataca, por exemplo. Isso é só algo brega. Mas aí você tem outras tentativas de serem autênticas, seja lá o que autêntico signifique nesse contexto, como a série Alien, certo? Com Sigourney Weaver. Depois tem a prequela com como era mesmo o nome? Prometheus. Então, existem centenas de alienígenas de filmes, talvez cerca de uma centena, mencionados aqui, analisando o quão imaginativos eles são, considerando o que sabemos sobre as leis da física, o tamanho do universo, como as tecnologias poderiam ser. Então, aqui está uma característica, um bom poder alienígena. Existe algo que impede isso? Não. Então, talvez um alienígena possa ter isso. Então, é uma análise muito honesta, não é uma investigação. Exploração. É isso. Exploração das imaginações humanas sobre o que alienígenas poderiam ser. E eu acho que isso é um fato interessante sobre o que é ser humano, porque mesmo que você não saiba, a gente pode tentar imaginar. E isso é uma indústria inteira foi construída em cima disso. O que você gostaria que eles fossem se pudesse criar a sua própria versão? Eu não coloco meus desejos no universo em si. Historicamente, esse exercício nunca dá certo. Você fala sobre os alienígenas de A Chegada, o que é interessante, pois eles trazem questões linguísticas e de tempo linear. Esse era outro ponto, era tempo circular, agora temos tempo linear. Quer dizer, o problema com o tempo linear, eles resolvem tornando-o circular. Exatamente. E então eu tinha outras, tudo bem. Uma preocupação que eu tinha era, sabe, eles fazem seus padrões de tinta de lula do outro lado dessa barreira transparente. Eu estou supondo que seja vidro, mas pode ser alguma outra substância alienígena transparente. E então nós vamos até o vidro e depois interpretamos. E será que aquele alienígena desenhou isso de trás para frente pra gente? Igual ao Leonardo da Vinci, qual é o seu problema? Explique a todos por que disse isso. Leonardo da Vinci escrevia em escrita espelhada, como um truque divertido. Bem, ele era canhoto. Sim. E alguns argumentaram que se você é canhoto e escreve com tinta líquida, só escreveria da direita para a da esquerda, correto? Assim você não espalha tinta por todo lado. Eu tenho um canhoto, sim. Na verdade, não era tanto uma tentativa de impedir que roubassem seu trabalho. Correto. Além disso, a ideia de que Leonardo da Vinci escrevia em código se resume a usar um espelho para ler. Espelhos eram raros na época. Isso também é verdade. Mas você poderia, em teoria. Então isso faria parte de A Chegada. Ele é inteligente a ponto de criar seu próprio sistema criptográfico. 100%, sim. Não acho que ele quisesse evitar que as pessoas lessem. É. Não era um grande mistério. Então, outro problema que tive com os alienígenas de A Chegada. Aliás, você tem que diferenciar. Havia dois filmes chamados A Chegada, um com Charlie Sheen interpretando um astrofísico, e esse, se não me engano, era dos anos 90. E então, um deles tem Day na frente e o outro é Arrival. Você está certa, você está certa. O que estamos discutindo agora é quando eles chegam com cápsulas flutuando em cidades diferentes e enviamos um físico e um linguista para descobrir o que eu nunca teria feito. Mas é uma reviravolta bem legal. Eu teria enviado um astrobiólogo e um criptógrafo. É isso que eu teria enviado. E então eu tuitei isso.
eu me senti mal porque só então percebi. Com que frequência você vê um linguista em um filme? Certo? Tipo, nunca? É verdade, ninguém nem sabe. Astrofísicos aparecem em todo filme de ficção científica e percebi que critiquei sem necessidade. Bem, mas também é um bom momento para destacar uma pesquisa recente, acho que de Stanford, mostrando que cachalotes têm gramática em sua linguagem. E eu pensei, finalmente, tipo, linguística e biologia, né? E a neurolinguística finalmente está se juntando a isso. Na verdade, eu digo algo no livro que talvez não seja totalmente verdade. Eu digo que alienígenas nos visitariam e veriam a mesma espécie pelo mundo. Não consegue se comunicar consigo mesma por termos línguas diferentes, o que pode parecer estranho para eles. Certo? E então eu digo, pois baleias e golfinhos conversam entre si. Pode ser que um golfinho ou uma baleia de um lado do mundo tenha uma linguagem de golfinho ou baleia completamente diferente. Eu acho que não. Talvez seja só um dialeto. É. Eles podem ter um sotaque. Não, como você disse, só de pensar nessa ideia de alienígenas, acho que isso também é algo que o livro nos permite explorar. Não só como seria para nós encontrar alienígenas, mas como nós parecemos para eles, certo? Para uma espécie alienígena. Há um capítulo inteiro dedicado a isso. Deixe-me terminar o ponto sobre os alienígenas septopoides em A Chegada. Eu só fico imaginando se você é molenga assim. Como você constrói as coisas? Como você prega as coisas umas nas outras? Como você monta? Com suas mentes. Ok, obrigado por responder a essa pergunta. Espere só um segundo. E também conversamos com Stephen Wolfram, que foi o consultor de A Chegada. O seu problema é, se você é mole, como constrói as coisas? Se você é completamente mole, se você é mole por todos os lados, Certo, não, nem um exoesqueleto, que é bem bom, como os insetos têm, ou algum esqueleto por dentro, onde poderíamos nos machucar se estivermos. É por isso que usamos luvas para proteger nossa parte de fora mole, porque o nosso interior ósseo é o que realmente fazendo o. Certo? Então, sabe, uma dessas coisas, eu não acho que o alienígena molenga conseguiria dar um golpe de karatê e quebrar tijolos, por exemplo, só isso. Então, eu ficaria curioso se eles conseguissem fazer isso, eu ia querer saber como, tudo bem? Então, não é baseado em carbono. sim, aliás, sobre o carbono, eu também falei sobre isso. É uma, é uma, é uma suposição, mas não é uma suposição absurda. Falando como astrofísico, posso te dizer. Aliás, vamos nos lembrar. Seus leitores certamente sabem disso, dado seu histórico profissional. Não como ator, mas como seu histórico de laboratório. Por que alguém sugeriria que poderia haver vida baseada em Carbono? Ah, silício? silício, silício? Por que você tem outros 99 elementos? Por que eles escolhem o silício? Porque o silício, na tabela periódica dos elementos, fica exatamente abaixo do carbono. E todos os elementos em uma coluna têm a mesma configuração de elétrons na camada mais externa. E é essa configuração que determina que tipo de moléculas você forma. Então, toda molécula que você pode fazer com carbono, você pode fazer com silício. Então, nós temos dióxido de carbono, CO2 tem o dióxido de silício, nós temos CO, você sabe, monóxido de carbono, nós temos CO, eu falei certo? Dióxido de silício, CO2, monóxido de silício. Então, imagine a vida, mas você troca um átomo de silício por um átomo de carbono em cada ponto. Como seria essa vida? Parece ser feito de strudel, pois é assim que o silício aparenta. Ou o silício é tipo o ingrediente principal das rochas. Isso é Então você poderia ser um pouco mais. massa folhada, é isso mesmo. Então é uma exploração divertida de se considerar. Mas, novamente, falando como astrofísico, o carbono é o quarto átomo mais abundante no universo. É o terceiro átomo quimicamente ativo mais abundante, porque o hélio está lá e o hélio é inerte. Então ele está fora de qualquer consideração, está fora da disputa. É o terceiro mais comum. O próximo é o oxigênio, depois vem o nitrogênio, seguido de vários outros elementos, até chegar ao silício lá embaixo. Então, você não precisa recorrer ao silício porque o carbono é abundante e se liga com muita facilidade para formar moléculas enormes e complexas. Então é um viés autêntico, eu diria que é justificável. É. Tudo bem, eu vou me arriscar mais uma vez. E eu vou. Já levamos meu experimento de ciências para fora, terminamos o que você queria dizer, Isso é um. porque a gente continua te interrompendo.
Se voltarmos a esse assunto, esse é o escritor de ficção científica Neil deGrasse Tyson. E a explicação é que, se um material tivesse sido capturado e eles estivessem tentando fazer engenharia reversa, então as pessoas que estão fazendo a engenharia reversa são contratados. Eles não são agências governamentais de fato. Claro. Eles estão usando uma variedade de contratados. Ainda mais porque, se for uma agência governamental, pode ser rastreado pelos orçamentos. Exatamente. Então você. E tecnicamente, as habilidades técnicas exigidas precisariam de contratados para poder executar isso. O que, aliás, é uma característica, né, fundamental. Não estou revelando muito aqui sobre o Disclosure Day do filme. Há uma empresa privada envolvida, então você não pode rastrear nada. Faz sentido, eu faria do mesmo jeito. Obrigado pelo seu. Isso mesmo, minhas opiniões oficiais. Steven Spielberg sabe das coisas. Então, essas empresas privadas podem ter conseguido algum material, seja biológico ou alguma espécie de nave. E a teoria é que, ao redor do mundo, os governos estão em uma corrida semelhante ao Projeto Manhattan para fazer engenharia reversa dessa tecnologia. E o ponto aqui, a estrutura de incentivos, é que se eles conseguirem desvendar isso e decifrar esse código, isso revolucionaria a produção de energia ou o tipo de energia que vamos utilizar. E isso vai abalar completamente os mercados de petróleo, abalar os mercados de gás natural. Então, é uma enorme disrupção no poder econômico mundial. Não tenho problema, mas ainda quero ver o alienígena. Ai, Quer dizer, mantenha a tecnologia em segredo. Me mostre o alienígena e amordace o alienígena para que ele não possa falar. A implicação seria que isso seria um motivo para um encobrimento. Pode ser para esconder a tecnologia. Porque isso poderia mudar a forma como fazemos negócios. Eu nem gosto. Ainda assim, me mostre o alienígena. Isso, sabe, não seria um problema pra gente. Já estamos esperando por isso. Como disse, isso é pedir demais? Agora há algo aqui que talvez você não soubesse. Certo. Irmãos Wright voaram em que ano? Só não faz isso comigo. Eu não sei. 1903. Tudo bem. Tudo bem? Isso levaria Errei por uns 30 anos, então nem foi tão ruim. 44 anos para quebrar a barreira do som. Com Chuck Yeager, ok? Você tem noção de que ele quebrou a barreira do som 3 meses depois de Roswell? Só estou deixando isso no ar, beleza? Então, o que acontece? 10 anos depois de quebrarmos a barreira do som, estamos orbitando a Terra. 12 anos depois de estarmos orbitando a Terra, estamos andando na Lua. Certo? Então, se você nega o ritmo da ciência e da tecnologia, sua única explicação para isso é que estamos fazendo engenharia reversa em tecnologia brilhante de alienígenas visitantes que está sendo mantida em segredo. Espera. Calma. Isso, espera. O quê? Eu não sabia que esse era o rumo da conversa. Então você está dizendo. E eu realmente não sabia disso. Algumas pessoas disseram que o que aconteceu em Roswell levou a esse aumento exponencial na tecnologia e na sofisticação aeronáutica? Os exemplos que acabei de te dar, eu não vi ninguém apresentar. Mas já comentaram sobre engenharia reversa de tecnologias. O motivo de eu detalhar isso não é porque você não poderia pesquisar, mas porque dediquei um capítulo do meu livro anterior ao tema. Certo. Acho que falei sobre esse livro da última vez que estive aqui. Sim. Falando sobre o ritmo do progresso na nossa sociedade. Qual é o tempo de duplicação das descobertas e das pesquisas publicadas? E nós temos cérebros lineares. Pensamos que o progresso é linear. Não há literalmente nenhum motivo evolutivo para que a gente consiga pensar de forma exponencial. Está fora do nosso alcance, mas ainda assim acontece ao nosso redor. E então, nesse livro, eu dediquei um capítulo inteiro analisando intervalos de 30 anos a partir de 1870, antes de qualquer um falar sobre alienígenas até 2020. E cada intervalo de 30 anos trouxe avanços extraordinários para a civilização. Então eu passei por isso e escolhi 4 ou 3, seja lá quantos foram. E tudo o que estou dizendo é: se você entende como funciona o crescimento exponencial, não é surpreendente que o ritmo tenha crescido nessa proporção.
Presumindo que você esteja em uma cultura como a dos Estados Unidos, século XX, onde existe um ambiente livre e aberto para a pesquisa científica e canais de ligação entre a ciência e a boa engenharia. Se isso não existe, você só vive em uma caverna e continuará lá, certo? Mas os Estados Unidos tinham. E é por isso que, basicamente, controlamos o mundo durante toda a segunda metade do século XX. É sobre esse período que descrevo esses grandes avanços. Existe um exercício famoso e divertido para testar o pensamento exponencial. Então eu te digo que há um lago e há uma alga crescendo nesse lago, certo? E a alga, eu digo a alga dobra a cada semana. Quanta área ela está cobrindo no lago? Dobra a cada semana. E você vê o lago e levou um ano, Uhum. um ano para metade do lago ser coberta por algas. Então a pergunta é: quanto tempo vai levar para cobrir o lago inteiro? E 99 de cada 100 pessoas vão responder um ano. A resposta é uma semana. Essa é a diferença entre pensar de forma linear e pensar de forma exponencial. E eu entrei nessa viagem exponencial porque quando eu estava em Princeton, Princeton tem uma biblioteca de astrofísica dedicada só à astrofísica. Achei que tinha morrido e ido para o céu, tá? E em uma das paredes está cada um exemplar do Astrophysical Journal, que foi criado no ano de 1895. Uau. Então, o primeiro está lá em cima e é uma parede só. E eu disse, deixa eu só fazer um experimento. E eu disse, que ano é o meio dessa parede? Eu fiz esse experimento em 1992. 1992, qual ano é o do meio? Beleza? Foi 1978. Então foi publicada tanta pesquisa entre 1978 e 1992 quanto havia sido publicada entre 1895 e 1978. Então eu fui para essa parte e disse: onde está o meio? E então o ponto é pesquisa em astrofísica que não tinha nada a ver com discos voadores ou qualquer coisa assim. É só qual é a nossa compreensão do universo. O tempo de duplicação era, na verdade, de 15 anos. E isso me levou a pensar sobre tudo isso. Então você está negando o quão inteligentes somos como espécie se está dizendo que nunca poderíamos ter pensado nisso. Tinha que ser alienígenas, então eles estão em uma caixa trancada no galpão e nós estamos fazendo engenharia reversa nisso. Fantástico. Essa é minha resposta para você, Não será o melhor filme, mas é uma boa resposta. certo? Aí está o fator de isso daria um bom filme, isso mesmo. Você poderia mostrar para o seu público como esse livro está todo mastigado de novo, para aqueles que não, para aqueles que estão apenas. Aqui, vou usar assim mesmo. Ok? Então você fala sobre algo neste livro. Está na página 188. Ok? E é uma carta que foi escrita para você. Sim. Você teve a oportunidade de ver um alienígena e recusou. Sim. Pode explicar o que aconteceu? Ok, então eu estava no Colbert e eu estava comentando sobre essa série de depoimentos e eu disse: tragam o alienígena. Não é a primeira vez que eu digo isso. Me mostrem o alienígena. Não fiquem só falando sobre o alienígena. Me mostrem o alienígena. E ok, então Colbert concordou. Tudo bem. Então, em poucas semanas, recebi uma carta de um mexicano. Eu não sei qual era exatamente o papel dele, se ele era um dos encarregados ou um dos organizadores, mas ele disse: nós trouxemos os alienígenas que temos, que foram encontrados nas planícies de Nazca, no Peru. Estão em exibição no Congresso mexicano. Nós os temos.
Já que você queria que isso acontecesse, nós fizemos isso com nossos próprios alienígenas mumificados ou não mumificados. Eles estavam mumificados e eu olhei as fotos dos alienígenas. Ok, eles são bem arquetípicos, certo? Cabeça meio careca, olhos grandes, nariz, boca. A boca é assim, como se estivessem fumando um cachimbo ou algo assim. De qualquer forma, os braços, Cinza? eles estavam mumificados com cor cinza escuro, Ok. como a lateral de um pneu cinza escuro. Sim, sim. Não, mais claro. Sim, cinza, definitivamente não verde. Não o verde. Sim, e eles tinham quadris, pernas, fêmur, pés, braços, dedos. Um humanoide. Bem, humanoide, obrigado por me ajudar aí. Quadris, tipo, o que ele está pensando sobre os quadris? Se você tem quadris, e eles entraram em um deles e tiraram raio-x e encontraram ovos em um deles. O quê? Não. O que... Where- Espera, o quê? Só agora você está? Me desculpa, Só agora você está. quero dizer, ovos visíveis em um raio-x. Ovos, ovos. Porque sei o tamanho dos meus óvulos. Você não consegue vê-los em um raio-x. Eram ovos do tamanho dos de répteis, tipo desse tamanho. Como um ovo de avestruz. Sim, só que eles eram, sabe, alongados em vez de esféricos, então eram 3 ovos. Agora, aqui está algo interessante que ninguém está considerando. Ok, isso é um raio-x. Esses são quadris próprios para o pato. Vi porque os quadris estavam certos e perguntei, o quê? Beleza? Por que Neil deGrasse Tyson pensa nos quadris de um alienígena? Agora entendi. Porque temos ovos que precisam passar pelo canal de parto, seja lá o que for, e o alienígena. Aqueles quadris alienígenas não mentem? Quadris não mentem. Ok, legal. Então, geralmente, quando você olha um raio-x, você está vendo ele em negativo. Certo? Geralmente, eles quase nunca imprimem um raio-x em filme positivo, Certo. porque os ossos e outros tecidos duros absorvem os raios-x, o que significa que os raios-x não os atravessam. Se você vê isso no raio-x, aparecem brancos. Certo? Pois os raios-x foram absorvidos por ele e o filme do outro lado não os detecta. Certo? Só no negativo eles ficam brancos. Seus ossos e outros tecidos duros, esses ovos eram totalmente brancos. Então os raios-x não penetraram nos ovos. Claramente isso significa que eles são feitos de chumbo. Ok. Então, espera, os aliens dão à luz bebês através de ovos de chumbo? Na verdade, não sei. Muitos materiais bloqueiam raios-x, mas cascas de ovo não, certo? Sim, certo. Então, Desculpa, só para preencher as lacunas. sim, Se aqueles fossem ovos reais ou biologicamente reconhecíveis, sim. eles deveriam ter absorvido o raio-x e parecer biológicos. Não, o raio-x deveria ter passado direto e isso não apareceria tão brilhante no negativo. Um detalhe sutil. Sim, Passei boa parte da vida como fotógrafo. sim, sim. Tive um laboratório fotográfico onde revelava fotos em tempo real, por isso desenvolvi grande consciência e sensibilidade ao processo. Então isso foi um pouco estranho, mas ele queria me convidar para investigá-las. Não, para inspecioná-las. Sim, a carta diz. E ele disse que nós vamos pagar e, você sabe, da forma a que alguém do seu nível e privilégio está acostumado e vamos oferecer acomodações de primeira classe. E eu disse obrigado por esse convite tão gentil. Mas eu recuso. Porque não sou eu quem deveria estar vendo isso. Você precisa de um biólogo, um bioquímico, você precisa de alguém que tenha conhecimento profissional sobre tecidos biológicos, formas biológicas. Não se trata de eu achar que é real, mas sim se alguém com conhecimento especializado para fazer esse julgamento pode saber que é real. Só sei que os seus ovos não são feitos de casca de ovo. Isso é tudo o que posso acrescentar a essa conversa. E eu disse. E no final, não importa nem o que o seu grupo diz sobre isso, é pegar um pouco do tecido, mandar para o mundo todo. Foi isso que fizemos com as rochas da Apollo. Havia museus e laboratórios de pesquisa colaborando ao redor do mundo. As amostras trazidas pela Apollo foram distribuídas mundialmente para que todo mundo pudesse ver onde estivemos. Assim funciona a ciência, principalmente diante de afirmações extraordinárias. Claro. E essa foi a minha resposta. Então, não, eu não fui. Ok, eu só quero saber. O Neil deGrasse Tyson humano, não o Dr. Neil deGrasse Tyson, estava curioso. Bem, eu estava desconfiado disso. Ok. De novo, porque você perguntaria: o quê?
Como eu faria, que alienígena criaria, não seria humanoide, pois se não é da Terra, não precisa parecer humano, já que a maioria dos seres terrestres não se parece conosco. A planta atrás de você claramente não parece humana. É um bom ponto, Certo. E com ela temos DNA em comum, certo? tudo bem? Então, se você vier de outro planeta sem DNA em comum, ou sem DNA algum, ser humanoide me parece um exagero criativo A menos que. da imaginação. A menos que. Então eu estava cético, suficientemente cético para dizer que essa viagem deveria ser feita por alguém com experiência direta em tecido mumificado, por exemplo. Certo. Depois eu descobriria que havia um investigador peruano que testou e disse que há algum tecido biológico ali e o resto é como papel machê. E que eles colocaram. Talvez você não acredite nele porque é no Peru e talvez haja, você sabe, Isso é decepcionante. Sabe, papel machê? bem não, então ficou exposto como uma farsa Sim. por esse investigador peruano. Então talvez Peru e México tenham alguma questão entre si. Você está dizendo que pode haver alguma disputa entre, digamos, os manipuladores de múmias mexicanos e os peruanos. Aí está uma manchete. Os peruanos estão se perguntando como as múmias deles foram parar em caixões mexicanos. Então tem toda uma questão geopolítica acontecendo ali que eu não. Tudo bem, tá? Sim. Mas tudo o que eu disse foi que não iria. Eu não sou o juiz aqui. São os cientistas que têm essa expertise. Sim. Sabe como posso julgar? Em um dos filmes de Star Wars, na verdade, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, eles pegam a Estrela da Morte, uma nova e melhorada Estrela da Morte. Eles estacionam ela ao lado de uma estrela comum e ela suga a energia dessa estrela. Agora ela pode destruir 8 planetas, obliterar 8 planetas em vez de um. Certo. Certo? Você está bem com isso? Não. Porque a energia de uma estrela. Porque uma estrela desaparece, Certo. Ah, não. ela pode destruir 50 mil planetas. Eu sabia que aquele filme era uma má ideia. Não apenas 8 aqui e ali. Se eles tivessem acertado na ciência, o lado sombrio poderia ter sido muito mais diabólico. É, Então, eu tenho experiência para comentar sobre isso. tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar sobre toda essa, sabe, confusão, né, em torno das conversas sobre alienígenas. Então tem, sabe, Alienígenas na Terra. alienígenas na Terra. Sim. Um pouco de quando você procura algo, às vezes encontra. Tivemos recentemente o prazer de conversar com Michio Kaku. É amigo e colega na City College de Nova York. Ele esteve recentemente nas notícias, ele esteve na Fox News. E ele estava falando sobre, você sabe, as dezenas de cientistas americanos desaparecidos ou mortos nos últimos, deixa eu ver, nos últimos 5 anos, mais ou menos. 11 cientistas em 4 anos. É. Bem, isso é só nos últimos 4 anos. Então, as pessoas estão procurando por algo que não existe e nós estamos encontrando? Por que tantas pessoas, eu só vou perguntar, por que tantas pessoas que fazem pesquisas nessa área estão mortas ou desaparecidas? Tipo, isso é verdade mesmo. Eu não disse isso no começo. Sim. Você só falou cientistas. E eles morrem. Não, eu entendo. Não, estamos falando de pessoas que estão trabalhando no. Quero dizer, isso é suspeito. Tipo, é simplesmente suspeito e estranho. Então eu estou curiosa. Acho que você tem autoridade para falar sobre isso, então cuidado com o que pesquisa. Obrigado por se preocupar com a minha saúde. Essa é a minha ameaça velada. Eu não reservei tempo para olhar as estatísticas desses dados, mas tem outra pessoa que fez isso. Li o que eles escreveram, mas não confirmei. Disseram que analisaram quantos cientistas morrem por ano. E é tipo milhares de cientistas morrem todo ano. Claro. Você pode selecionar alguns, encontrar aqueles que têm interesses em comum e dizer eles que há alguma em algum momento você vai ter que usar a palavra conspiração aqui. Eu não sou a doutora Kaku, eu não sei. Então, então, como eu vi algo que basicamente dizia que isso não é estatisticamente estranho, mas eu não verifiquei, Claro. acho mais fácil ver que não é estranho, considerando quantos cientistas morrem por ano e em quais áreas pesquisam. Tudo bem. Pelo que me lembro, novamente confiando na memória do que li, alguns chegaram a atuar nessa área, mas já estavam aposentados há muito tempo. Então eles nem estão mais ativos na área.
Então, se alguém está se aproximando sorrateiramente e sequestrando cientistas e matando eles, tipo, dá para fazer uma lista muito melhor do que esses 11. Vou explicar de outro jeito, como faço no livro. Quando alguém tem uma conclusão ou hipótese, pergunto se já fez essas outras perguntas. Por exemplo, pegue 10 pessoas que são entusiastas de OVNIs para listar, ou qualquer número deles, para listar quem são as 10 pessoas que seriam mais suscetíveis a serem sequestradas, mortas ou desaparecerem. Se alguém dessa lista de 10 aparecesse na lista de pessoas desaparecidas, isso seria interessante. Então, isso significaria que há pessoas aqui que são verdadeiros insiders e que o governo simplesmente eliminou. Depois que o fato acontece, existe algo chamado efeito do atirador de elite. Você conhece isso? É um conceito estatístico? Ah, efeito. Veja, é o que aconteceu. Lembra? Somos velhos o bastante nesta sala. Lembra quando diziam que linhas de alta tensão causavam câncer? Não. Ou que celulares estavam causando câncer? Você se lembra disso? Sim. Ok, eles estavam relacionados porque era Ok, entendi. energia eletromagnética causa câncer. Então, esses estudos não estudaram apenas todas as pessoas expostas à energia eletromagnética e procuraram onde os cânceres surgiriam. Eles foram até agrupamentos de casos de câncer Certo. e então olharam para ver É algo improvisado, sim. se houvesse energia eletromagnética extra ali, o que significa que pode ter havido lugares onde havia menor risco de câncer, que tinham campos tão intensos nos quais estavam inseridos, mas nunca apareceriam nos dados, porque não era assim que eles pesquisavam os dados. Isso é chamado de falácia do atirador texano. É chamado de efeito do atirador de elite, porque se você tem o lado de um celeiro, eu te vendo os olhos e digo, descarregue essa arma no lado do celeiro. E então, eu vou até onde a maioria das suas balas se concentrou, desenho um alvo ao redor e digo, você é um bom atirador. Você sabe atirar com precisão mesmo vendado porque criou o alvo depois que os dados já tinham sido estabelecidos. E é assim que você pode se enganar achando que algo é real quando não é. Lá, eles encontraram pessoas mortas ou desaparecidas, né, seja qual for o caso. Aliás, as pessoas desaparecidas eram mais velhas, o que pode ocorrer neurologicamente. Claro. Sabe, é uma vez por mês que eu vejo isso na estrada. A gente chama de rodovia lá no leste, não de autoestrada. Sabe, um alerta para idosos, como é que eles chamam mesmo? Um alerta para idosos. Ah, é mesmo. Tem um acontecendo agora mesmo. A pessoa é idosa, tem demência, a pessoa sai de carro Nós dois tivemos um derrame e morremos. Essa foi nossa experiência de quase morte. e estamos tentando encontrar o carro. Então, Sundowners? eu não sei, tá bom. Tá bom. Silver Alert está dizendo: Silver Alert. Silver Alert, Silver Alert. Então, ahm, e- se nenhum desses é quem você teria escolhido, e agora isso está acontecendo, e agora você vai escolhê-los. Não é assim que se analisa dados. Muito barulho por nada. Podemos tirar esse da lista. você está seguro. Você está segura? Eu espero. Se eu desaparecer amanhã, Isso é o que eu digo quando conversamos com materialistas. Eu espero que um alienígena abduza ele e conte tudo pra ele, tipo, você estava errado. Adivinha? Existe todo um outro plano de consciência. Então eu fico pensando, sabe, se isso vai acontecer com você? vá para o epílogo. Sim. Vamos filmar sua saída deste prédio para que não sejamos responsabilizados. Vá para o epílogo. Sim. Tudo bem? E leia o primeiro. Eu li isso pro John. Leia agora. Se eu sumir numa noite observando com meu telescópio, não me procurem na Terra. Olhem para as estrelas, pois estarei com os alienígenas na dimensão deles. Eles devem confiscar meu smartphone, não vou machucá-los. Podem ser gentis ou me transformar em um bichinho de estimação, o que assusta. Sua análise é interessante. Tratamos animais de estimação necessitados melhor do que tratamos humanos necessitados. E você continua relatando isso. Seria assim, sabe? Depois me mandariam de volta, mas só teria meu próprio testemunho, pois não deixaram provas. Ninguém acreditaria em você ao ver como é essa sensação. Vamos tirar seu diploma, te colocar na lista negra e você vai passar o dia ouvindo Grateful Dead e fumando maconha. Foi o que disse no final. Terei dificuldade em convencer as pessoas disso. Mas aí eu digo, talvez, né? Porque eu gostaria
Eles poderiam me permitir visitar a academia de ciências deles, e a gente trocaria ideias, né, tecnologias e tal. Então, se eu não conseguir convencer as pessoas, o que eu faria talvez seria conseguir alguma ideia sobre uma tecnologia que nos permita visitar as estrelas. E então, com base nisso, nós visitaríamos outras civilizações, nos tornando os alienígenas das fantasias deles. Antes de irmos para a Antártica, você mencionou o filme Contato, que para muitos foi o primeiro contato com esse tipo de conversa. Vale muito a pena rever, especialmente para quem não viu ainda. É bem a moda antiga, típico do final dos anos 80 ou início dos 90. Foi em 1996, eu acho. Certo, mas o que eu quero dizer é que tem aquele clima, sabe? É bem tropical. E posso te lembrar e alertar aqueles que ainda não viram o filme: você nunca vê o alienígena. Ok, era isso que eu ia dizer. Então, o lugar de visitar as estrelas, certo? E de novo, vamos pedir para você tirar seu chapéu de astrofísico por um segundo. Posso fazer isso? O lugar para onde o contato te leva é um lugar que eu e Jonathan acabamos encontrando por acaso ao apresentar esse podcast. Seguimos conversando com pessoas com experiências que não têm nada a ver com alienígenas. A gente conversa com muitas pessoas que têm, sabe, experiências bizarras e comprováveis medicamente. Elas são trazidas de volta da morte. Digamos que elas tenham um evento cardíaco ou uma reação adversa a um medicamento e são trazidas de volta. Você está entrando numa esfera não materialista? Correto. Por isso falei para tirar o chapéu. Talvez precise tirar o cabelo também. Eu sou convertido, acredite ou não. O que me chamou a atenção quando assisti Contato foi que me lembrou não a parte dos alienígenas, mas a ideia de que existe um lugar que podemos acessar. Seja no nosso coração, seja na nossa imaginação, seja na nossa fantasia, ou em um plano transcendental de consciência. Há um lugar que você pode tocar fora deste plano e do tempo linear. Está fora do tempo factual, certo? É um lugar onde você pode fazer algo tão incrível quanto sentir que está testemunhando a existência e a presença de alguém que morreu, certo? Esse lugar é o que me interessa, porque essa é uma conexão que as pessoas vivem fazendo. Pode retornar ao epílogo? Sim. Ler o parágrafo mais curto do epílogo? Os alienígenas podem ficar intrigados ao saber que alguns dos meus colegas humanos que ingerem a droga alucinógena DMT veem alienígenas. E há um movimento associado para estabelecer uma comunicação de mão dupla e ver o que podemos aprender. Mas não falo de DMT ou alienígenas. De qualquer forma, o que estou dizendo é que essa é uma experiência neurológica que tem certa semelhança entre os usuários. Eu não sei. Eu não sei qual a porcentagem desses usuários de DMT, mas é suficiente para que se reúnam Ah, sim. e tentar pensar sobre isso de uma forma que investigações materialistas falhariam. Então eu compartilharia esse fato com os alienígenas. Eles poderiam ficar intrigados ao saber disso. Que nós temos uma droga que remove o véu dessa realidade virtual que aparentemente estamos experimentando. Quero dizer, o que as pessoas que tomam DMT e que fazem parte desse tipo de comunidade, que novamente é diferente, eu acho, da comunidade de experiências de quase morte, experiências transcendentais, coisas assim. A ideia é que existe uma realidade que todos nós não conseguimos ver. E o DMT permite literalmente remover esse véu. E o que está por trás disso é meio que um código que, em alguns casos, parece com caracteres japoneses Tenho algumas ideias sobre isso. e homenzinhos. Eu tenho uma sobrinha de segundo grau ou algo assim. É só seguir esse caminho e você chega até ela. Ela é corretora de imóveis e tem ensino superior, formada na faculdade. O pai dela morreu, que seria meu primo de segundo grau, sei lá, tá bom? É assim que funciona? É. Ele morreu e ela teve que ir identificar o corpo. Então ela entra no necrotério e o corpo está lá. E ele se senta e começa a falar com ela. Não. Espera, só me escuta, Estou com você. ok? E ela descreve toda a conversa e me escreve dizendo, porque ela sabe que sou um racionalista. Ela perguntou o que eu acho que aconteceu, certo? Então eu disse, ou você teve um encontro com o grande além, Claro, o que seria incrível, e precisamos documentar isso e explorar, ou aconteceu inteiramente na sua cabeça. Certo? Então você teve uma alucinação auditiva além de uma visual.
As pessoas normalmente pensam em alucinações apenas como algo que você vê. Você também pode ter alucinações auditivas. Tudo bem? Eu disse, da próxima vez que isso acontecer, faça o seguinte. Você não me serve pra nada. Me escute, me escute. Bem, não. Eu coloquei isso em um livro chamado Cartas de um Astrofísico para que, se outra pessoa ler isso, talvez você queira testar isso. Você quer, ai meu Deus. E então, e na conversa foi como você está? Estou bem. Sabe, certifique-se de cuidar de si mesmo, cuide da mamãe, esse tipo de coisa. E eu disse, essa não é a conversa que vocês deveriam estar tendo. Em vez disso, faça essas perguntas, tá? Em vez de qualquer outra coisa que você fosse dizer onde você está usando roupas, você come? Se sim, de onde vem a comida? Quem mais está aí? Neil deGrasse Tyson, você não tem graça. Me escuta, me escuta. Ah, e quantos anos você tem aí? Sim. A vovó tem 89 anos ou a vovó tem 30? Tudo bem? Todo mundo tem 30 anos. Todo mundo está dizendo que tem 30 anos. Ok, eu não terminei. Agora estou brava com você. Ainda não acabei com você, ok? Então faça essas perguntas. Assim você está recebendo algumas informações do outro lado. Então peça para alguém escrever uma frase simples em um pedaço de papel, colocar e selar em um envelope. Certo? Tipo, rosas são vermelhas ou o trovão é forte, certo? Então, quando ele se sentar e olhar para você, abra esta mensagem, mostre para ele e diga: leia esta mensagem. Leia esta mensagem. Eu não sei o que tem aí. Você lê. Tá bom. E então ele lê em voz alta. E se ele ler corretamente, isso é uma comunicação real com o outro lado. Certo, agora é a minha vez. Vai. Ela já falou com você de novo? Não. Não. Ela me perguntou por que queria entender o que estava acontecendo. E eu disse que era uma coisa ou outra. E se for o outro lado, experimente. O que está faltando nessa conversa é algo que eu sei que você tem, porque você é um parceiro, você é um filho, você é um pai. Existe um estado emocional que é real, certo? O que a gente sente é real. Emocionalmente, sim. Emocionalmente, isso é algo real. Acho que você realmente estragou o clima dela. Ela me perguntou o quê? Ela veio até mim, não fui atrás dela. Mas eu acho que o que é interessante e o que eu e Jonathan achamos merece consideração. E eu acho que você concordaria é que existe uma experiência emocional ligada a isso, certo? Sim, Ser capaz de sentir algo muito profundo naquele momento. Correto. sim. E naquele momento você não necessariamente pensa em fatos. Você não pensa em evidências. Você não pensa no que está coletando. Você está vivendo algo de outro mundo. E o que ela experimentou foi uma comunhão, certo, com o pai falecido dela. Então é como se eu aplicasse essa mesma lógica. Muito boa a palavra que você usou aí. Muito boa. Quando eu levo essa conversa pra. Você ganha pontos extras. Obrigada. A garota judia ganha pontos extras. Sim. Quando aplicamos esse mesmo tipo de lógica, digamos, a pessoas que experimentam telepatia, pessoas que dizem que estão se comunicando com indivíduos não verbais em algum plano de consciência, certo? As fitas de telepatia causaram um grande impacto no mundo, certo? No sentido de, o que está acontecendo? Para mim, há uma parte aqui que não é facilmente verificável. Não é facilmente replicável, nem algo que se possa experimentar. Você pede para ela fazer um experimento, mas o que ela vive é uma experiência única, talvez irrepetível. Isso não quer dizer que não seja verdade para ela. Isso o torna inverificável, impossível de testar e irreplicável. Eu não disse, primeiro, eu nunca disse que eu nunca neguei os sentimentos dela ou a experiência dela nisso. Isso é legal, sim. Em nenhum momento. Nem zombei disso. Eu só falei o fato direto de que você se comunica com o além, na verdade. E se isso realmente está acontecendo, isso é algo que pode ser testado. Sim. Ou É mesmo? vou explicar como e por que em um minuto, ou foi só na sua cabeça. Totalmente. Na próxima vez, vamos diferenciar esses dois casos, entendi. Eu entendi. O que é testável nisso? E eu vou te contar. Depois de pensar muito sobre isso, cheguei à conclusão de que existem três verdades, três tipos de verdades no mundo. Uma delas é a verdade pessoal. Isso é o que você sente lá no fundo é verdade. Jesus é o seu Salvador? Maomé é o seu último profeta na Terra? Você pensou em Moisés. Esse é o problema. Moisés foi o nosso profeta. Ok.
Camiseta Moisés é meu camarada, você não entende. É, isso mesmo. Então, ou a Taylor Swift é sua rainha, verdades pessoais são coisas que você valoriza muito. E elas são verdadeiras para você até o fundo da sua alma. No entanto, convencer outra pessoa dessa verdade exige um ato de persuasão. E, no limite, atos de violência, que é a origem das guerras religiosas do passado, onde você não acha que Jesus é seu salvador e não vai acreditar em mim, eu vou te matar, certo? É isso que ocorre com verdades pessoais. Depois surgem as verdades políticas. Essas são verdades que se tornam verdadeiras na sua cabeça porque foram repetidas tantas vezes. Evolutivamente, isso é uma distorção de um mecanismo evolutivo, porque se você simplesmente experimenta o mundo e algo se repete, provavelmente é verdade. E você pode confiar que isso vai acontecer da mesma forma da próxima vez, se você já viu isso acontecer várias vezes. Se você sequestra isso em um ambiente político e eu simplesmente repito algo para você, tipo Hillary corrupta, ou era isso, basta pegar uma frase. Escolha algo que você já ouviu repetirem. Você começa a acreditar que é verdade. Isso é propaganda, não é? É propaganda, Sim. é pura propaganda. O terceiro tipo de verdade é a objetiva. Esta é uma verdade solidamente estabelecida pelos métodos e ferramentas da ciência que exigem um experimento para testar e o experimento de outra pessoa para verificar, e, de preferência, um concorrente. E você faz isso várias vezes. Ei, todos nós estamos chegando meio que à mesma resposta, estatisticamente a mesma resposta. Temos uma nova verdade emergente, uma verdade objetiva. A Terra é redonda, ela gira ao redor do Sol, o Sol é quente. O ar é composto por 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros gases, principalmente dióxido de carbono. Nós temos um metabolismo. Os alimentos possuem um conteúdo energético. Essas coisas foram definidas pela ciência, mas agora fazem parte da sua vida e você simplesmente aceita como normal. Também vejo muitas pessoas questionando a verdade objetiva, seja no governo ou nas redes sociais. Tenho quase certeza de que a Terra é redonda. Qual é a base deles para questionar a verdade? É uma verdade objetiva? É uma verdade pessoal? É uma verdade religiosa? É uma verdade cultural? É uma verdade comunitária? Certo? Ok? Comunidade no sentido de que estamos nesse clube juntos. Ou você está com a gente ou está contra a gente. E eu me preocupo que essa coisa dos alienígenas estava se tornando isso. Você acredita ou não acredita? Lá dentro, no livro todo mastigado, eu comento sobre o. Você se lembra do Fox, lançado nos anos 90, era a autópsia alienígena? Sim. Você se lembra disso? Esqueci disso. Tudo bem, era um documentário Sim. de 1947, onde eles estão operando, eles estão realizando uma autópsia em alienígenas recuperados do acidente de Roswell, certo? E a primeira dica é isso. Sabe, eu fico feliz em começar pensando que é real, mas o subtítulo era Autópsia Alienígena. Fato ou ficção? Eles já estão te dizendo, talvez não seja real. Cabe a você decidir. Bem, eu olhei e vi um telefone na parede. É uma filmagem em preto e branco, granulada. É um telefone na parede com fio em espiral. Trabalhei como estagiário de verão na Bell Telephone Laboratories e aprendi a história dos telefones. O fone com fio enrolado ainda não tinha sido inventado em 1947. Ele só seria inventado cerca de 10 anos depois e só se popularizaria no fim dos anos 50 primeiro. Segundo, a Cinema Verité tem tipo uma câmera sobre o ombro do alienígena seguindo ele por aí. E eu fiz um curso de cinema na faculdade que só surgiu, só apareceu no final dos anos 60, beleza? Olha só, Columbo. E eles não tinham câmeras de ombro que você pudesse fazer isso em 1947. Elas eram montadas em tripés e você não seguia ninguém por aí. Talvez um alienígena tenha filmado. Aí está. Ok, espera, espera. E terceiro, eles os abrem e dobram a pele para trás. E eles simplesmente vão tirando os órgãos. Sim. E não há tecido conjuntivo ligado aos órgãos. É como se eles estivessem jogando aquele jogo. Lembra do jogo Operação? Você só puxa e tira o órgão. Eles só colocam órgãos novos ao lado. O que é isso? Então, eu fiquei cético desde o começo. Depois, o produtor disse que era uma farsa. Era um pseudodocumentário, sim. Mike, fico triste que a melhor evidência em vídeo já apresentada
sobre a existência de alienígenas tenha sido uma farsa. Sim. Fico triste com isso. Não tenho problemas se for uma verdade pessoal que você viveu, mas se só você experimentou isso com esse nível de detalhe. Você não pode exigir que outras pessoas acreditem em você, porque isso não aconteceu com elas. Então, é basicamente isso. Mas eu acho, e acho que isso também é muito generoso da sua parte, e faz sentido. Não é que você esteja dizendo que se você tem uma verdade pessoal, ela não é real. Você está dizendo que, para que possamos elevar isso ao status de verdade objetiva, existe um processo. E se isso não corresponde a esse processo, não significa que não seja verdade. Significa que não podemos provar. Significa que é uma verdade pessoal. Significa que você não pode elevá-la para se tornar uma verdade objetiva, certo? Porque ela não é verdadeira fora das neurosinapses do seu cérebro. Certo? Ou da sua experiência consciente? Bem, essas seriam neurosinápticas. Ok, Sim, ok. Espera, você está dizendo que sua consciência existe além das neurosinapses? Se for isso, eu perguntaria. Uma pessoa que passa por mini AVCs, ela meio que está se desligando do mundo enquanto isso acontece, que até os últimos AVCs ela não está. Ninguém diria que você tem consciência, certo? Você não está dando tanto crédito assim para eles, considerando o que resta do cérebro deles até o último AVC acabar com tudo. E agora eles estão lá na mesa do necrotério, com a temperatura do corpo caindo até a temperatura ambiente. Por causa disso, por causa do cenário do mini AVC que acontece na realidade e também em um experimento mental, não creio que sobrevivamos à nossa própria consciência. Jill Bolte Taylor? Acho que Jill Bolte Taylor é uma delas. Pode pensar assim, mas não dou motivo para isso. Sim, não, eu estava pensando. Nós recebemos recentemente Vinnie Todd Tolman, que foi colocado em um saco mortuário, viu aquilo acontecer e depois foi trazido de volta em uma ambulância. Eu também tenho comentários sobre isso. E então ele ficou em coma, e quando ele, você sabe, obviamente saiu desse coma, ele tinha assistido a tudo. E claro, você está confiando na lembrança dele sobre coisas que aconteceram fora do quarto em que ele estava. Quero dizer, isso é o quê? Também é isso que Bruce Grayson e Jim Tucker estudaram por meio século. Pessoas relatando que sua consciência não estava no mesmo quarto de seu corpo. E ninguém precisa ser capaz de explicar isso. Mas tipo, que porra é essa? Então, o que eu faria? Sim, Se eu puder, sim. nesta mesa, porque da última vez que eu fiz isso, você me deu uma remada. Ok, ainda estou dolorido. E você gosta disso? É a verdade. Porque ele voltou tão rápido? Por isso ele é nosso convidado que voltou mais rápido. Você tem um quarto nos fundos. Pronta para a punição. Bang, bang. Então, Tudo bem, sim. então aqui está o experimento que você faz quando a pessoa está morrendo e volta à vida, certo? Você vive tentando matar as pessoas. Elas estão ocupadas indo encontrar Deus e você quer que elas digam: vou colocar uma tala no seu. Aqui está. Agora coloque uma pequena ponte sobre a mesa. Ah, sim. Onde eles estão morrendo, ok? E mais uma vez você escreve algo em cima. Assim, se tiverem uma experiência fora do corpo olhando de cima para eles, Ele não sabia que morreria em uma Dairy Queen. mas você tem um quarto só para isso, Então você só está sedando eles com anestesia? então eles voltam. Não podiam fazer isso com antecedência, é claro. Cerca de 30% dos pacientes cardíacos relatam isso, então. Então você coloca uma frase secreta que só o hospital sabe e pode trocar se alguém tentar trapacear. Depois pede para quem teve a experiência fora do corpo contar o que estava escrito. Vou cuidar disso. Cuide disso. Então poderemos ter essa conversa. Até lá está meio que em espera, pessoal. Preciso ler a mensagem acima da minha cama. Eu não vou me concentrar em te ajudar a me salvar. Desculpa, estou encontrando Jesus, mas Neil deGrasse Tyson quer que eu leia isso. Colocamos a ciência em primeiro lugar. Desculpa, pai, sinto sua falta há 60 anos. O paraíso pode esperar. Certo? Então espere pela ciência. Pode esperar pelo Neil deGrasse Tyson. Então Sim. eu lembro de um exemplo. Contei essa história antes? Não sei, porque você foi no ensino médio. Tinha um bandido em Nova York sendo perseguido pela polícia. Ele tinha acabado de machucar alguém e tinha uma ficha criminal, sabe? Enorme. Eles atiram nele. Tudo bem? Mas eles não matam ele. Naquela época, eles usavam armas menos letais do que usam hoje. Ele estava inconsciente, foi trazido de volta, voltou à consciência, ele está sentado lá no quarto do hotel e descreve a experiência dele. Ele disse:
Ele estava a caminho do céu, o irmão dele tinha morrido nas ruas, certo? E ele seguiu essa luz e estava indo para o céu, e o irmão dele estava lá. E ele disse: Não é sua hora ainda, não é sua hora. E ele se lembra do irmão empurrando ele de volta para a terra, e aparentemente o irmão dele tinha mãos grandes, então ele se lembra das mãos grandes empurrando ele de volta para a terra, e ele nunca chegou ao céu. E então ele voltou e pôde falar sobre isso. Isso foi manchete de capa, principalmente no Daily News e New York Post. Estava pensando nisso e comentei: se você está ganhando e perdendo a consciência, e eles estão tentando te salvar em uma mesa de cirurgia, não tem uma luz forte acima de você? Se você está tendo uma parada cardíaca, não tem mãos pressionando seu peito? Ou paz de desfibrilador? Então, naquela época, Sim. talvez nem tanto. Alguém estava colocando as mãos nele, com certeza. Então, de novo, eu era um garoto nerd. Estou no ensino médio. Eu estava pensando sobre isso. Ou ele estava a caminho do céu, mas por que estaria, considerando a vida de crime que levou? Ah, por favor. Agora seus pecados serão perdoados. Não, ele disse que vai para o céu mesmo após machucar pessoas porque está indo para a luz. Sim. Com que frequência as pessoas pensam que vão para o inferno? Quase nunca. Aposto que Hitler também não pensava isso, acreditava estar fazendo o bem, certo? Então, ou ele estava a caminho do céu, o irmão dele o trouxe de volta, ou ele pegou essa experiência semiconsciente de luzes de sala de cirurgia e reanimação cardíaca e transformou isso em uma história que tinha significado para ele. E então eu acho que isso deve continuar sendo explorado e é com você. Não venha me perguntar o que se passa no cérebro. Ok. A moça do cérebro? Acho que é um experimento interessante pelo simples fato de que várias pessoas têm a mesma experiência e é uma observação externa. E todos nós somos geneticamente humanos. Eu esperaria alguma sobreposição, especialmente quando você já não está mais no controle de nada. Seu corpo funciona de forma autônoma, certo? Seu corpo está tentando não morrer, seu cérebro está tentando salvar os órgãos, sabe? Ou as funções dos órgãos. Então todos nós somos humanos, somos da mesma espécie. Vai haver redundância. Um pouco de redundância, sim. Explique o experimento de DMT. Certo. Então isso é o que Danny Goller apresentou. É um estudo piloto e é um protocolo para tentar testar isso. Existe algum código que todas as pessoas sob efeito de DMT veem e que revela a natureza da realidade e a verdade? O que seria isso? Estou só me referindo ao artigo aqui. Então, há um laser refrativo de 650 nanômetros que está montado e é difratado de forma que cria listras, como listras horizontais e verticais na parede. E é um laser vermelho e basicamente, as pessoas sob efeito de DMT são orientadas a observar esse laser e relatar o que vem, e as coisas que as pessoas relatam, que é o que Jonathan está. É assim que é descrito. Caracteres parecidos com katakana japonês. Esses símbolos aparecem junto às diferentes linhas de difração de laser, como em Matrix, sugerindo um código oculto por trás da realidade. Além disso, existem essas estruturas geométricas estáveis. Então, tipo, tem uma imagem aqui. Sabe, tem um triângulo e outras coisas que você veria em um episódio de Doctor Who, tipo formas geométricas legais. E aí a terceira coisa que as pessoas relatam é que isso fica visível de forma persistente, que uma vez observado, você pode acessar isso em outros momentos, mesmo com doses limitadas ou mínimas de DMT. Então, uma vez que esse código lhe é mostrado, ele existe para sempre e vem desse laser que é projetado e difratado em uma superfície. Mas a ideia era: será que essa droga revela algo e permite acesso a outro nível de consciência? Pessoas que usaram LSD já relataram isso. Foi um movimento inteiro quando você era jovem. Essa é a ideia. Bem, tenho certeza de que você se lembra de Timothy Leary, certo? Tipo, você sabe todas aquelas coisas, correto? Eu sou um filho dos anos 60. Mas a parte interessante disso é que várias pessoas veem algo que é igual, supostamente igual. E que quando você move estruturas geométricas, Sim. agora está mudando o que está sendo revelado. O que seria importante aqui é se cada pessoa, levada para uma sala separada, escrevesse o que viu e ver se os relatos batem entre si. E eu não tenho isso. Porque neste livro eu menciono em Take Me to Your Leader
eu menciono uma visita alienígena a uma pequena vila. Eu esqueci onde na África, mas foi na África. Uma turma de escola primária, no recreio, ao ar livre. Todos dizem, Ah, isso foi sim, tem um documentário. todos dizem que viram um disco voador pousar e um alienígena sair dele, Sim. ok? Foi na África do Sul. Sim. Não me lembro se foi especificamente na África do Sul. Acho que é na África do Sul, sim. Ótimo documentário. De qualquer forma, está totalmente descrito no livro. Eu descrevo tudo detalhadamente. Sim. E então, eles e todos eles fazem desenhos e há boa concordância entre eles. Então eu faço algumas perguntas. Eu digo, bem, todas as crianças fizeram esses desenhos juntos. Eles não foram levados para salas separadas. Então, há uma correspondência muito forte, uma correspondência sugestiva. Se uma pessoa diz que viu algo e você ouve isso, isso só cresce dentro de você. Então não é a melhor forma de coletar dados. Simplesmente não é. Mas mesmo que tivessem feito isso, eu fiz uma pergunta simples. Quantos depoimentos de crianças sobre um disco voador e um alienígena valem o depoimento de um único professor? Professor adulto. Os professores são instruídos, eles não. Eles são formados em uma cultura de opressão e subjugação. Ok, ok. Então, quantos testemunhos de crianças equivalem ao testemunho de um professor? Então, eu digo, quantos professores adultos testemunhando valem um alienígena? É só isso. É só isso que eu digo, em resposta a esse fenômeno. Então, eu ficaria muito feliz em saber se, separadamente, eles escrevem o mesmo código. E aí você chama um criptógrafo, não um linguista, certo? Claro. E se eles olharem além da borda do laser, seria interessante ver o que mais percebem e pedir que desenhem isso separadamente. Sim. Muito interessante. Então eles estão usando uma droga extremamente pesada. Isso faz com que seja muito difícil, você sabe. Sim, e colimação significa que toda a luz possui o mesmo comprimento de onda. Todos os lasers, por construção, têm exatamente o mesmo comprimento de onda. Isso dá a eles essa intensidade especial nos seus olhos. Não é apenas um verde difuso. Ele tem uma intensidade particular. O verde, o azul ou o amarelo, todos têm uma intensidade específica. Então você precisa voltar à prancheta e perguntar: existem certos neurônios que são ativados por essa frequência transmitida pela retina que outros não são? E então, o que isso estimula no cérebro? Sim. Nunca usei drogas e imagino que você tenha algo a dizer sobre isso, gostaria de ouvir. O cérebro humano mal funciona do jeito que é. Isso é verdade. Quero dizer, abra qualquer livro de ilusões de ótica. Sim. Ah, o quê? Desenho simples? Uma linha é maior que a outra. Não sei dizer. Então, desenhos simples confundem completamente sua compreensão racional de um mundo objetivo ao seu redor. Sim, eles ficam ainda mais interessantes quando você está chapada. Então, Não, mas eu acho que é uma realidade diferente. me importo com o que é objetivamente verdadeiro, além dos meus sentidos. Correto. E para mexer com a química do meu cérebro, na expectativa, não para todos, é claro, mas na possibilidade de que, de alguma forma, isso esteja melhor conectado à realidade objetiva, eu sou altamente cético em relação a isso. Bem, Alguns produtos químicos como a cafeína podem te animar e talvez deixar seus sentidos um pouco mais aguçados. Talvez. sim, quero dizer, nós temos receptores, obviamente, para todas essas coisas, mas Sim, nós temos. a meditação transcendental pode ter efeito semelhante, mas exige mais tempo e é mais difícil de aprender. Pessoas têm experiências transcendentais. Você precisa vir para a Índia antes. Você já meditou? Eu tentei, mas sempre acabo dormindo. Eu simplesmente durmo. Eu posso, né? Eu sou um cara sonolento. Eu não estou com sono, mas se eu precisar dormir, eu simplesmente durmo. Então eu ouço fitas de meditação e eu simplesmente durmo. É a quantidade de podcasts que você faz. Isso é exaustivo. Não, mas só para falar sobre esse ponto, drogas não são o único caminho para chegar a esse lugar. Thomas Campbell, físico teórico, foi pela primeira vez a uma palestra de meditação transcendental na faculdade sem saber do que se tratava. Ele contou que ficou fora por 20 minutos em um estado tão diferente que nem se reconhecia. Ao voltar, caiu da cadeira sem entender o que aconteceu e ficou surpreso ao saber que se passaram 20 minutos dizendo ser impossível.
Leva bem mais tempo para aprender, é diferente. Mas sim, o fato é que a remoção desse véu que está nos mantendo aqui também nos protege de muitas outras informações. Você está relembrando aquela cena em Contato, onde a personagem da Jodie Foster diz: Eu passei, sabe quantos? 20 minutos, sei lá, com o querido papai e ninguém acredita nela. Neil, é a mesma coisa. Porque só tem estática na câmera dela. E ela simplesmente caiu direto pela engenhoca. No entanto, o que eles não investigaram foi. Havia 20 minutos de estática. E eles simplesmente disseram isso e ninguém questionou isso. Mas é exatamente por isso que a chegada é tão interessante, porque muitas dessas experiências de quase morte, muitas dessas práticas de meditação transcendental, monges budistas, pessoas que meditam assim profissionalmente, o tempo deixa de ter a função que normalmente tem. Então há muita beleza nisso, mas é. Se você é um físico que eu não conheço, Thomas Campbell, sim. sim, se essa experiência deu a ele percepções mais profundas sobre física, então eu diria, quero participar. Sim, ele escreveu uma trilogia sobre isso. É a teoria de tudo dele, TOE. Está correto? Quero dizer, ele é um físico teórico e professor. Gostaria que você pesquisasse Thomas Campbell. Ele é realmente fascinante. O que você encontrou na Antártica? Penguins. 100% dos pinguins em liberdade no mundo estão no hemisfério sul. Alguns nas Galápagos vagam por aí. O Equador cruza o centro das Galápagos. Pinguins vagando, sim, cuidado. Então eles podem conferir como é o hemisfério norte. Pinguins vivem no hemisfério sul e ursos polares no norte. Algum lago subterrâneo? Ah, sim, sim. O Lago Vostok é um lago importante. Lago Vostok já faz alguns anos desde que eu pesquisei sobre ele, mas da última vez eu estava totalmente por dentro. Esse é um lago que ficou isolado. Por tipo 150 milhões de anos, né? Sim, ficou isolado. Está debaixo do gelo. Não viu a luz do dia, nem teve contato com o ar numa escala de tempo evolutiva. É Atlântida. Então isso se tornou o queridinho das pessoas, dos astrobiólogos, para ver se existe algum caminho que a evolução tomou sem correspondência com o resto do que acontece na Terra. E isso poderia servir como modelo para outros lugares gelados no sistema solar, como Europa. Europa é uma lua de Júpiter. É muito gelada, mas o interior é mantido líquido pelo estresse causado nessa lua pelas forças de maré de Júpiter. E então, acreditamos que há muito a aprender lá, mas o que pode haver ali é evolutivo na escala de tempo de milhões de anos, mas não na escala de bilhões de anos. Então, não, é só que veríamos formas de vida que teriam algo em comum desde a formação daquele lago. Mas do que estamos falando? Para quem não sabe, são coisas minúsculas, são humanos. Que tipo de ser estamos imaginando aqui? Ah, não, 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 são micróbios e outros? É. E se ainda houver algo vivo lá, teria que ser um ecossistema autossustentável. Certo. Porque você não pode viver só comendo outros seres vivos. Isso não funciona, certo? Então, uma colônia de canibais, em algum momento, né, precisa trazer carne fresca, carne nova. Eles não podem só se reproduzir e se comer. Entendi, você está certo. Eles não reproduzem sua fonte de alimento. Você não pode. Isso não é termodinamicamente possível. Da mesma forma, o que os peixes comem? Outros peixes. Você mantém isso funcionando. Se só houvesse peixes no oceano, isso não seria possível. Correto. Porque esse é o problema do canibalismo. Sim. Certo. Em algum momento. Alguém vai consumir um pouco de fibra. Alguém recebe sua energia do sol. A vida vegetal faz isso, como as algas marinhas. E os peixes, em algum lugar na cadeia alimentar dos peixes, alguém está comendo as verdes, fontes de alimento. Mas, principalmente, a base dessa cadeia alimentar são os fitoplânctons, porque eles convertem a luz do sol em energia para o próprio metabolismo. Então, não vamos encontrar algum peixe maluco que nunca vimos em um lago na Antártica. Então, se você achasse, existiria uma fonte de energia desconhecida. Seria ótimo, talvez um polvo. Um povo descobriu isso.
Neil deGrasse Tyson, o livro é Take Me to Your Leader: Perspectives on Your First Alien Encounter. Obrigada por estar aqui, nos divertimos muito com você. Obrigado por me receberem. Adoro o que vocês fazem e a carreira de vocês. Obrigada. E A gente se vê amanhã. eu não sou seu único fã por aí. Obrigada, eu agradeço. Continue fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. É isso. Siga fazendo o trabalho de Deus. Bem, assim, não enlouqueça. Eles são totalmente malucos. Muito obrigada. Sabe, Jonathan, é um enorme prazer ter o Neil aqui pessoalmente. Conversar e ouvir o que ele diz é muito divertido. Sabe, eu acho que é realmente especial que, mesmo que o livro dele tenha um ponto de vista bem definido, né? Uma perspectiva bem definida, tipo, me mostra o alienígena. São esses momentos meio vulneráveis que meio que me permitem ver mais a fundo como ele constrói a visão de mundo dele. Mas também, tipo, sabe, o cérebro dele funciona de um jeito muito específico. O que a gente não conseguiu mostrar foram todos os momentos em que você e eu estamos envolvidos em alguma atividade estranha. Acho que foi tipo outro dia. Por que está me dizendo isso? Eu estava em pé em uma cadeira, equilibrado em cima de uma mesa, pendurando alguma coisa enquanto você me apoiava por baixo. Eu tenho uma coisa para dizer, e é alienígenas. Não, os alienígenas chegaram agora. Os alienígenas chegam agora. Sempre que fazíamos algo maluco, usávamos um nível. Tentamos pendurar um quadro, mas não tínhamos um banquinho. Afinal, duas judias. Então ele está se equilibrando numa cadeira com rodinhas e com a perna em cima da mesa. Estou usando a mesa para me apoiar. Ele disse: se os alienígenas chegassem agora, eles iam pensar: o que essas pessoas estão tentando fazer se é assim que elas penduram um quadro? Nem todos nós conseguimos simplesmente pendurar as coisas com a mente, só pensar em algo e isso aparecer magicamente. Não. Mas faço isso quando penso: meu Deus, sempre que fazemos algo impossível ou que precisa de 3 pessoas para descascar uma banana, é tipo, faz assim. Se alienígenas viessem, pareceríamos inofensivos, como bichinhos de estimação. Não gostei da explicação sobre por que não podemos ter um mundo baseado em silício. Quando eu estiver morrendo, eu gostaria que você se certificasse de escrever um bilhete em cima da minha cama, mas você vai realmente trazer uma armação de cama para dentro do hospital. E vai ter um dossel. Eu gostaria que você pegasse uma escada, subisse em cima desse dossel e escrevesse um bilhete dizendo: se você está lendo isso, talvez você esteja morto. E eu vou voltar para a Terra e te contar isso. Eu só acho que toda essa ideia de testar esse tipo de experimento não é razoável. Esse não é um jeito razoável de experimentar. E embora eu entenda o método científico, em que ponto a gente começa a dizer que, tipo, todas essas pessoas estão tendo essas experiências, tem que haver algo aqui. Eu não sei se um experimento duplo cego é a maneira de avançar na compreensão do que está acontecendo. Então, eu acho que você precisaria desse tipo de experimento para o tipo de verdade e verificação de que estamos falando. Isso é simplesmente verdade. Isso me faz pensar que talvez esses mundos precisem ser separados. A outra complicação é a seguinte sugestão, e estou sendo totalmente séria. Tipo, se 30% das pessoas certo que têm um evento cardíaco ou, sabe, morrem e são reanimadas, 30% delas relatam uma experiência de quase morte. Esse é um ótimo grupo para investigar. Mas pense nas questões práticas disso. Alguém está sendo levado para o seu hospital e você diz: pode assinar este formulário? É um formulário do comitê de ética. Gostaríamos que você, sabe, lesse isso aqui. Tipo, isso não acontece. Em qualquer departamento de cardiologia do mundo, ao visitar um cardiologista, você assina uma autorização. Que se você algum dia estiver em uma situação dessas, Deus me livre, por favor, leia o que está no teto. As questões práticas dos testes e a forma como Neil fala me preocupam, pois parece que nunca chegaremos a um consenso. Mas eu preciso acreditar, e conhecemos alguns desses cientistas. Alguns deles são mantidos em sigilo. Nós conhecemos esses cientistas que estão trabalhando em maneiras práticas e fisiologicamente razoáveis de entender o que está acontecendo. Quero dizer, Rainer ficou louco quando ouviu que eu achava que a consciência poderia existir fora do corpo. Eu fico extremamente intimidada pelo Neil deGrasse Tyson, mas quando ele me desafiou, Por isso você dá uma lição e o coloca no lugar dele. é por isso que quando ele me desafiou sobre consciência, eu fiquei um pouco nervosa. E então pensei, não, eu consigo fazer isso.
Jonathan me treinou para isso. Eu conversei com Jim Tucker, Bruce Grayson, Jeffrey Long e Raymond Moody. Eu reuni todas as pessoas que estudaram isso, e eles não estão dizendo que sabem ou que podem explicar. Esse é um fenômeno real. Está acontecendo. E eu não me importo se Neil deGrasse Tyson não acredita nisso. É real. O trabalho deles é convincente, mas você precisa de mais que isso, não é? Tipo, você precisa... Neil precisa. Bem, isso vai ser uma coisinha que a gente pode conversar no Substack, análise do Alex no Substack, porque o que eu queria que você fizesse era explicar a experiência de Jill Bolte Taylor e como ela realmente teve partes do cérebro dela desligadas e ainda assim tinha uma consciência tão intensa do que estava acontecendo. E, sabe, há muitos cientistas que realmente estão analisando a neuroanatomia e a experiência consciente propriamente dita e tentando mapeá-las, mas parte desse vocabulário não está necessariamente na ponta da língua esperando para ser defendido contra Neil. Bem, e eu acho também que, sabe, eu tive esse tipo de fantasia, tipo, esse é o tipo de conversa que eu gostaria de ver a ciência impulsionando. Pessoas com as maiores plataformas, como Neil deGrasse Tyson, cientistas, não me importam se é astrofísico ou não. Ele tem uma das maiores plataformas científicas do mundo. Ele poderia ter a capacidade de se envolver de maneiras respeitosas, que tenham integridade, sabe? Eu adoraria colocá-lo em uma sala com Bruce Grayson, com Jill Bolte Taylor e deixá-los destrinchar isso. Vamos falar sobre o que estamos falando, sabe? Acho que é mais ou menos para onde isso pode ir. Fitas de telepatia, e tudo isso são fantásticas, empolgantes, e muita gente se conecta com isso. Essa é a ponte. Pessoas com grandes plataformas falando de ciência de forma rigorosa, que também estão abertas a conversas e não ridicularizam ninguém, já que o Neil é muito brincalhão com isso. Mas isso prestaria um grande serviço, eu acho, também para comunidades de pessoas que passaram por coisas incomuns, que são difíceis de replicar. Eu acho que isso seria incrível. Se ele falasse com a comunidade não falante, certo? Se ele acessasse isso e dissesse o que realmente está acontecendo e o que não está, isso seria tão útil para os dois lados. Ele estava muito curioso. Não parecia ser uma conclusão definitiva. Ele mesmo disse que não é especialista em cérebro, mas quer entender o que acontece tentando juntar as peças. Com certeza, absolutamente. Se você quiser mais informações, confira a gente no Substack, Breakdown da Mind Valley no Substack. Junte-se à comunidade Breaker em crescimento e tenha acesso a conteúdos que você não encontra em nenhum outro lugar. Do nosso breakdown para um colapso que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. It's Maya B. Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.